Gravando, presidente. Bom dia a todos. Hoje é dia 8 de novembro de 2023. Vamos dar início à sessão da Quarta Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas. Eu cumprimento meus pares, doutor Flávio, doutor Rafael, doutor Argos, doutor Pedro, Jailson. Vamos iniciar. Não temos hoje patronos, então nós vamos pela ordem da pauta. Primeiro processo 4141623, Guilherme Salmazo, é um recurso ordinário da relatoria do Dr. Rafael Zuli Neto. Eu só vou registrar a ausência, doutor Zuli, aí. Sim. Eu vou retirar também aquele pedaço que eu sempre deixo aberto para a SO para poder levar a registro. O meu voto que está aqui, é exatamente aquele que eu já disponibilizei há muito tempo atrás, tá? Está aberto, doutor Zuli. Então, é o que eu estou fazendo. Vamos lá. Recurso ordinário. Deixa eu tirar aquela parte da SO. Não foi realizada. Realizada, então eu vou retirar como não realizada. A data está certinho. Então, vou gravar aqui SO não, no meu sistema. Então, eu acho que aqui o processo... SO... Não. Eu, aquele dia da chuva, eu fui colocar os porta-madeira de volta, machuquei o dedo. Mas vai indo. Só um minutinho. Me perdi no mouse aqui. Aqui, tá vendo? Que saco. Tá virando, só um minutinho. Menciona. Bom, vamos lá. Não sei porque ele me pediu para reiniciar o programa. Vamos reiniciar. Esse processo é bem simples, tá? Abrir. Fechar. Vamos lá. Abrir. Encerrar processo. Só um minutinho que ele está me pedindo um negócio aqui, é do meu micro. Vamos com Ctrl Alt Del, vamos lá. Gerenciar. É o meu micro que está me derrubando aqui, não respondendo. Esse eu não posso parar. E agora, se ele vai... Você estava tão bem agora, compostei um monte de coisa. O que aconteceu com você? Encerrar processo. Está encerrando o processo. Alguma besteira que eu fiz aqui. Vou ligar, olha que está esquentando. Foi alguma besteira que eu fiz, desculpe-me, tá? Estranho, fiquei preso aqui no Explorer. Só um segundo. Sim, agora eu perdi vocês. Pronto, vocês estão de volta. Eu não sei o que aconteceu aqui.
Pronto, já deu um jeito aqui. Não ficou preso. Pronto. Estou abrindo o processo no G. Pauta do mês, pauta virtual, novembro, hoje é dia 8. Só março. Bom, vamos lá. Eu vou ler a ementa e vou explicando, tá? ICMS, falta de pagamento de imposto decorrente de operação de saída de mercadorias tributadas, omitidas ao fisco, apurada através do levantamento fiscal, extravio de documentos fiscais, lançamento julgado procedente, período 1 de janeiro de 19 a 4 de novembro de 20. Então, isso já dá para ver que a súmula 10 é inaplicável à espécie, tá? Então, efetivamente, a questão é elaborado o levantamento fiscal, conforme demonstrativos e documentos de entrada e saída de gado, cujas cópias foram juntadas às folhas de 34 a 735, foi considerado o levantamento de estoque inicial, final, declarados pelo contribuinte no DMG, apresentados pelo menos pelas 7 meses seguintes, para a determinação da base de cálculo, tudo. Então, efetivamente, o contribuinte ele alega a regularidade, que a multa é genérica, que o trabalho foi realizado repleto de inconsistências, mas, efetivamente, ele não traz nada de objetivo. No recurso ordinário, ele repete os mesmos argumentos, tá? Efetivamente, fala em nulidade do lançamento, fala efetivamente no DMG, tá? Mas não traz nada que seja de objetivo. Efeito não realizada a sustentação oral. Eu digo o seguinte, que não há preliminares, tá? Ainda observo também que a decisão de piso, e eu fiz questão de ressaltar isso, bem analisou as acusações fiscais, as provas, os argumentos da parte, esses contribuintes cuja decisão está fundamentada. Tá? Houve, efetivamente, a descrição da base de cálculo, ao contrário do que diz o contribuinte. Ele destaca ter emitido corretamente as notas fiscais de entrada das 1.993 cabeças de bovino, o que demonstraria que as informações dos sistemas DMG e DGAV estariam incorretas, de que não haveria incidência do ICMS. No item 2, afirma haver apresentado a declaração de extravio dos documentos, tá? Conforme o SS. Porém, dos autos, tá? Observo que o lançamento contempla plenamente os elementos exigidos do 142, ele está perfeito, tá? Que o trabalho fiscal efetivamente decorreu de solicitação pelo Fisco do Estado do Acre, tendo em vista a existência de convênio de mútua colaboração entre os Estados em assuntos de natureza fiscal de realização de verificações no contribuinte em questão, visando uma investigação conjunta que estava sendo realizada na divisão de inteligência da fiscalização da Cefaz Acre, em conjunto com o DECOR, Delegacia de Combate à Corrupção da Polícia Civil do Acre. Tá? A mencionada operação encontrava-se estudada na suspeita de que o contribuinte se tratava de um comerciante de gado bovino que fazia remessas vultuosas sem o recolhimento de imposto, endereçado ao estabelecimento com inscrição em seu nome localizado no estado de São Paulo, mas que essas mercadorias eram transportadas diretamente a estabelecimentos criadores de outros produtores paulistas ou se condições abate diretamente a estabelecimentos abatedores, considerando que o estabelecimento destinatário apontado tratava-se de um arrendamento de uma área de 4,5 alqueires, igual a 10 hectares
de propriedade do senhor José Álvaro Gobi, conforme o documento de folhas tais. Ainda, de forma como destacado e apontado pelo AFRE em sua manifestação, a área do estabelecimento da autuária em São Paulo é suficiente apenas para a criação de 10 a 20 cabeças de gado, número muito inferior ao constante dos autos. E aqui, efetivamente, então, foi feito o levantamento, tá, o fiscal traz as informações, fala do levantamento, eu falo um pouquinho também, analiso, falo do ponto de vista das provas do levantamento, que o fisco bem demonstrou, e, olha, eu vou dizer que o contribuinte, na verdade, ele nada trouxe a contrariar o levantamento fiscal. Então, efetivamente, para mim é um processo simples, tá? Aqui, a decisão recorrida disse bem que o fisco notificou o autuado conforme folhas a apresentar na nota fiscal de produtor, sendo que o mesmo ações declararam o extravio destas. Quer dizer, então, não apresentou, disse que extraviou e assim por diante. Então, diante disso, eu estou analisando a questão dos juros, na forma da 3, a multa confiscatória, e em razão do período, tá? Assim, dentro do período inaplicável a súmula 10, e efetivamente, então, eu estou mantendo a acusação fiscal. É assim que eu voto, senhores. Olha, efetivamente, eu não tenho muito o que extrair desse processo, tá? Eu vou registrar e nós passamos a votação. Vamos lá, cara. Editar voto. Eu só vou editar porque eu tirei aquela parte da sustentação oral, porque do resto eu não tive nem erros a corrigir, tá? Mas não É imaginaria. um processo que não tem nada, né? Não tem nada, não tem absolutamente nada para se apegar e dizer, o contribuinte tem razão, não tem razão. Está, Flávio? Vocês lembram de um processo parecido, mas na essência muito diferente, em que existia um lugar em que o cara criava o gado, tinha um laboratório que eu acabei votando pró-contribuinte? Vocês lembram? Não lembro, Flávio. Mais ou menos, eu estou lembrado. Esse é completamente diferente. Esse eu vou acompanhar o Dr. Zulli. Até porque, se você olhar a área, é impossível o cara ter criado esse gado aí. Tá. Mesmo E o cara também, lá, o cara não tem documentação fiscal adequada. Nada. Então, aqui eu vou acompanhar o Dr. Zulli. Tá eu também vou acompanhar, porque eu estou olhando o processo, não tem nada. Estamos de acordo, senhora presidente. Doutor Argos? Acompanho o relator, presidente. Doutor Argos hoje está quieto. O que aconteceu? Não, estou concentrado. Verificação de quórum. Iniciar a votação. Não está conseguindo votar, Flávio? Por unanimidade de votos, recurso ordinário conhecido, não provido. Só um esclarecimento, Júlio. Aqui não tem a Selic, não, né? Não pelo período, né? Não, né? Não, pelo período não tem Selic, porque é posto o decreto. Eu deixei consignado isso na ementa e lá no finzinho da minha decisão. Então, não há o que se reclamar da Selic aqui, tá? Ok. Próximo processo. Processo 41-43470, First Line Medical Division S.A. É um recurso ordinário, também da relatoria do Dr. Zulli. Não temos patrono presente, eu só vou registrar a ausência. Então, esse processo aqui... patronos inscritos hoje, né? Não tem ninguém, só tem um convidado, mas também não apareceu.
vai ver que é por causa da falta de luz. É. Ah, não, a doutora Thaís está aí, que E, ela é convidada só. Mas a gente passa para o processo, que ela está presente. Pois não, doutor Zúlio. muito bem, esse processo aqui eu vou dizer que não é nem fácil nem difícil, acho que é simples, mas é interessante. Eu vou ler a ementa, tá? E efetivamente vocês vão ter a minha conclusão. Doutor Pedro, eu acho que eu esqueci aquele no dia que eu fiz, faz algum tempo, de colocar o 3. Eu acho que eu digitei 1, 2, fui digitar, não digitei, mas eu já Eu corrigi. acho que foi Tá? isso mesmo, porque você colocou a vírgula, só faltou o 3 ali na Só emenda. Eu falei, faltou ué, mas o que 3, só aconteceu com o item faltou 3? 3. Mas tudo Tudo bem, bem. beleza. Então, aqui a falta de pagamento de imposto por emissão de notas fiscais referente a operações tributadas com o produto Coil Pioneer, NCN número tal, como isentas, apontando como fundamento do convênio 199, item 1, falta de pagamento de imposto em razão de emissão de notas fiscais eletrônicas referente a operações tributadas também com esse produto Coil Pioneer, como isentas para destinatários consumidores finais não contribuintes localizados em outras unidades de federação, que é o item 2. Falta de pagamento de imposto por emissão de notas fiscais referentes a operações tributadas com os produtos controlador de destacamento e outros como isentas, apontando como fundamento convênio também aquele 199, item 13. Falta de pagamento de imposto em razão da emissão das notas fiscais eletrônicas relacionadas ao demonstrativo 4, em anexo referente a operações tributadas com os produtos controlador de destacamento em outros, como isenta para destinatários consumidores finais. Minha conclusão é que crédito tributário mantido em primeira instância, interposto RO, mantenho em razão do recurso ordinário os itens 1, 2, 3 e 4, que são 4. Tá? E aqui eu digo que o provimento é parcial porque é cabível pelo período a súmula 10, tá? Em razão de que as operações aqui estão dentro desse termo, tá? Desse período, que é, na verdade, 2007. Então, eu acolhi. Tá? O contribuinte traz vários documentos, o fisco ele junta um detalhado relatório circunstanciado e o contribuinte, a seu turno, diz que seu principal produto é esse Coil Pioneer, que faz jus à isenção pelo item 197 do convênio 199. Afirma que a descrição do item 197 do convênio estava equivocada. Essa descrição foi alterada pelo convênio 48 e passou a ser descrito como espiral para embolização neurovascular, se subsumindo, portanto, as características do produto da autuada. E aí eles trazem essa explicação, tá? A primeira instância julgou procedente, o seu RO ele segue muito aquilo que foi dito em defesa, não realizada nessa data SO, eu digo que não existem preliminares, no entanto, cumpre ressaltar que, ao contrário do alegal de arguido pela autora, o julgador, tá, em razão de diligência que foi solicitada, as folhas 1971 fundamentou com clareza a falta da necessidade da realização de diligência pleiteada na defesa nos seguintes termos. Vou ler o que concluiu o julgador, que eu achei extremamente perfeito. Em preliminar, com relação à alegação da necessidade de diligência fiscal para verificar o direito ao crédito e possível recálculo do ICMS, veja, não é o caso, como bem mencionou o fisco. Os débitos do ICMS nas saídas das mercadorias tributárias é uma obrigação do contribuinte por considerar indevidamente as operações como isentas do respectivo imposto ICMS. Foi cobrado neste aí, já o crédito, quando permitido pela legislação, é um direito do contribuinte, portanto, ele se confunde e frise-se. A autuada pode exercer esse direito respeitando o prazo de decadência. Na verdade, esse é o meu discurso, né? Sempre quando algum contribuinte fala sobre isso, esse é o meu discurso, né? É que ele copiou do meu discurso. Mas, ademais, cabe fazer referência ao fato de que, diante do fato material probatório acostado aos autos pelo fisco, que comprova a ocorrência da irregularidade praticada pelo recorrente, entendemos ser totalmente mantido
o feito fiscal. De outra banda, não obstante o requerimento para a parte interessada quanto à necessidade de conversão de julgamento de diligência, cabe aqui salientar que a diligência tem o objetivo convencimento do juiz. E aí é aquela minha fala conhecida do 371, do 26 da nossa legislação, do livre convencimento, toda aquela meu entendimento sobre a matéria. Eu não vou cansá-los com efetivamente essa leitura, tá? Eu lembro do 375 que transcreve também, e efetivamente eu estou afastando, eu digo, ainda o auditor de rendas autonômicas explica no relato circunstanciado que a empresa é fabricante de produtos alimentícios com predominância para achocolatados em pó, sem industrialização, marcas de terceiros, tá? E outros produtos sob encomenda, marcas específicas do corante, foram identificadas as operações classificadas no CFP tal, das operações próprias que redução na base de cálculo, enfim. Aí ele traz aqui um esclarecimento que afasta assim diante do requerimento da recorrente, no sentido que deve ser efetuada a diligência, faço algumas observações sobre o 162, o conteúdo da decisão, tá? E digo que ela é perfeita. Efetivamente, com efeito, no que diz respeito aos itens 1 e 2 do AIN, temos, então, que, conforme descrito no relatório circunstanciado, foi constatado que as operações de saída com o principal produto, Coil Pioneer, espiral de platina para embolização de aneurismas. Eu não entendi nada daquilo que o fiscal falou quando ele fala em achocolatado, né? Ocorrendo sem débito de imposto. Das notas fiscais eletrônicas de saída desses produtos, houve indicação no campo de dados adicionais da expressão isenção de ICMS conforme o convênio 199. Todavia, vez que o contribuinte enquadrou seu principal produto para a Pioneer na posição tal, implantes expansivos stents, mesmo contratados sob catéter do tipo balão, conforme descrição da tabela de isenção de imposto sobre produtos industrializados, o qual, aliás, pode ser facilmente pesquisado no Google, Rede Mundial de Computadores, para saber se sua definição é serventia. De outra banda, observe que o fisco foi cauteloso e mesmo antes da lavratura, o contribuinte foi notificado para justificar o enquadramento do produto na posição tal, assim como indicar que em cada item anexo único do convênio estaria relacionado o seu produto que justificasse isenção. Não está, né? Do ICMS. Na resposta número tal, aqui, folhas 221, o contribuinte informou que seu produto consiste em uma espiral de platina para embolização endovascular. As espirais de platina são introduzidas em tubo PTFE. Elas saem de um diâmetro inicial, como ele fica condicionado num calibre 0,017, expandido para 1,5 milímetros e 0,25. Mesmo produto não tendo o mesmo descritivo, não ele afirma isso, hein? Mesmo descritivo da NCM da TIP, tem a mesma função de expandir artérias para atingir o objetivo do procedimento. Informou ainda que seu produto se enquadra no item 197 do convênio 199, item 197 é a espiral de platina para dilatar artérias coils. Neste ponto, o fisco esclarece no seu relatório que o contribuinte tem atividade de fabricação de instrumentos não eletrônicos e utensílios para uso médico cirúrgico. Aqui o fisco acertou na descrição, tá? Ele não fugiu da realidade. Seu produto Coil Pioneer consiste numa espiral de platina para a elaboração de aneurismas talares, e descreve aqui com profundidade a sua função, tá? E eu transcrevi, inclusive, eu digo, olha, está arrolado no anexo único do convênio 199, estar amparado a apresentação ou a sobre produtos industrializados, a saída, no parágrafo 3, né? Que não é o seu produto, tá? E eu digo com convênio, mesmo a descrição do código, sem qualquer interpretação, ampliar o alcance, não há como se ampliar o alcance e nem buscar equiparações de natureza análoga. O produto em questão é Coil Pioneer, não tem função de dilatar artérias, conforme descrita no 197 do anexo único. Pelo contrário, sua função é a embolização de aneurismas
evitar a dilatação e posterior rompimento de aneurisma através de seu preenchimento com aspirais de platina, de forma a bloquear a circulação, desencadeando a coagulação do sangue. Ainda observo que as pesquisas em sites especializados realizadas pelo auditor, foi constatado que a função do produto não é de dilatar artérias, conforme previsto no 197 do convênio. Nesse sentido, temos o seguinte conteúdo realizado pelo autor, e aqui eu transcrevo toda a pesquisa, toda a função desse coil Pioneer aqui, tá? Perfeito? Falo do critério, enfim. Analisei, nesse sentido, mantenho referidos itens 1 e 2. Tá? Passando, então, no que se refere aos itens 3 e 4, consequentemente, em seu RO, não contesta o fato da conduta infracional, resultando como incontroversas as acusações, portanto, inciso 2 do artigo 20 da 13, além disso, o contribuinte também não contesta os demonstrativos elaborados pelo físico, resultando em serem considerados como exatos os dados neles constantes por determinação do parágrafo único do 22, tá? Tendo em vista os fatos não terem sido controvertidos, sequer necessita de ser provas, foram apontados na execução, tá? A representação fiscal, lembro, o artigo 20, e assim eu mantenho também os itens 3, que eu esqueci de digitar, mas eu digitei, e o 4, né? Juros de mora, estou afastando, e Selic, nesse sentido, nessa parte, em se tratando de operações datadas do ano de 2017, a saber, anteriores, vou colocar um A aqui que eu esqueci, a saber, anteriores à edição do decreto 62761, tá? Eu acho que aqui cabia, então, a aplicação para o período, tá? Da súmula 10, tá? Então, eu dou parcial provimento ao colhendo do requerimento de representação fiscal para que seja considerada a nova redação da súmula 10 para efeitos do cálculo de juros. É assim que eu voto, olha. Não tem muito mais o que eu falar nesse processo aqui. Tá? É um outro processo simples também, né? É outro que processo. não tem nada. Eu procurei colocar processos simples, tá? Nessa parte. Então, estou registrando. O voto que está lá é exatamente esse. Tá? Só tirar a sustentação oral. E lá vou eu. Olha, eu fiz esse voto em 22 de maio. Nossa Senhora. Em processo aí. Agora eu procuro colocar sempre, enquanto eu registro, os votos numa ordem. Agora estou partindo deles. Eu estou procurando os mais fáceis para a gente poder liquidá-los de forma mais objetiva, tá? Estamos de acordo, senhor presidente. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou sobrar com um monte de processo, aí vão distribuir, alguém pode até gostar do meu voto. Não antecedentes. O ponto é que no início só podia colocar 4, né? Conhecido integralmente, aqui, na verdade, é parcialmente provido, porque eu estou acolhendo a taxa Selic. Né? Prontinho, eu vou te acompanhar, Azul. Carimbado. Alguém tem alguma observação? Podemos encerrar os debates? Estamos de acordo, senhor presidente. Encerrar os debates. Verificação de quórum. Hoje terminamos às 10, né? Se for assim, Zuli. Segundo o doutor Argos, o sim, né, é objetivo também, né? Não é daqueles. Tanto que o doutor Vitor Manuadi não está nem presente, né? Sim, na verdade. A votação. Bom, a gente fala no momento apropriado. Por unanimidade de votos, recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do relator. O próximo processo, a doutora Thais vai acompanhar, é o processo
doutora Thaís, que está presente, vai acompanhar. É o processo 5010951, Indústria de Bebidas Pirassununga Limitada, é um recurso ordinário e é da minha relatoria. Doutora Thaís, bom dia. A doutora vai apenas acompanhar ou realizar a sustentação oral? Bom dia, prezada. Só para acompanhar o julgamento e conhecimento da decisão. A doutora tem procuração? Acredito que sim. Deixa eu só colocar. Qual o seu... Deixa eu colocar, então. Um momentinho só. Sua OAB, doutora, por favor. OAB Ceará 42824, OAB São Paulo 477505. Um momentinho só. 477505? Exato. Eu só vou colocar meu voto aqui, que todos já conhecem, que eu já disponibilizei. E caiu aqui, gente. Só um minutinho. Tem que entrar de novo. É que eu fui registrar, caiu. Bom, o voto já está disponível. Eu vou ler, eu vou começar. Bom, as acusações contidas no auto de infração, as quais foram mantidas pela decisão de primeira instância, são as seguintes. Item 1. Deixar de pagar o imposto devido em decorrência de ter emitido e escriturado notas fiscais indicando outro estado como destino das mercadorias quando estas não saíram do território paulista. Item 2. Deixar de pagar o imposto devido relativo à substituição tributária na condição de responsável, em decorrência de ter emitido e escriturado notas fiscais indicando outro estado como destino das mercadorias quando estas não saíram do território paulista. E o item 3, ter escriturado nos registros fiscais de entradas de mercadorias, EFD, documentos fiscais de emissão atribuída a Gomes de Carvalho Comercial Limitada, ME, que consta como estabelecido em Porto Velho, mas o fisco rondoniense, em resposta a pedido de verificação fiscal emitido pela DRT-15, informou que esse estabelecimento não foi encontrado. Em sede de recurso ordinário, sustenta basicamente a empresa autuada. A recorrente é uma indústria de bebidas que atua na fabricação de aguardente, de cana-de-açúcar e demais bebidas destiladas. No exercício de suas atividades, efetuou regularmente a venda de mercadorias fruto de seu processo produtivo à empresa denominada Gomes e Carvalho Comercial Limitada, ME, localizada em Porto Velho, Rondônia. A autuação decorre de pedido de verificação fiscal instaurada pela DRT-15 para apurar a regularidade da empresa consumidora, Gomes de Carvalho,
em razão da suposta inexistência do estabelecimento comercial e inaptidão de seu CNPJ. A recorrente comercializou mercadorias com a empresa acima mencionada, que até então, antes do decreto de idoneidade, figurava de forma regular nos cadastros competentes e órgãos públicos, Sintegra, Cadesp, Receita Federal e Jusesp, conforme comprovado através de consulta extraída do Sintegra, folhas 337, além de se encontrar em plena atividade comercial, sendo aos olhos dos seus clientes idônea para todos os fins. As mercadorias vendidas, que estão nas folhas 29 a 123, foram regularmente remetidas ao seu cliente, a Gomes e Carvalho, situado no estado de Rondônia, estando correto o recolhimento do ICMS com base na alíquota interestadual. Não há, portanto, motivo para a cobrança de quaisquer valores adicionais pelo fisco paulista. Boa-fé nas relações comerciais com a fornecedora, o que impede a ação do fisco nos termos da súmula 509 da STJ, que o dever de fiscalização cabe ao fisco e não ao contribuinte. A cassação da inscrição estadual da Gomes e Carvalho só ocorreu em 14 de 3 de 2018, momento posterior à emissão das notas fiscais questionadas na auto de infração. A aplicação dos juros de mora para atualização da multa é indevida. A multa tem caráter confiscatório e desproporcional, devendo, portanto, ser cancelada. As alegações da recorrente não merecem acolhimento. Inicialmente, não procede o argumento de que a recorrente adotou todas as providências no sentido de diligenciar quanto à regularidade da empresa Gomes e Carvalho. De fato, conforme bem decidiu o julgador de primeira instância, foi juntado aos autos apenas o cadastro Sintegra, folhas 337, o que não atesta a regularidade da empresa, tendo em vista que as informações são registradas pelo próprio contribuinte. Assim, impertinente a alegação de que se pretende transferir o dever de fiscalização ao contribuinte, uma vez que o contribuinte, a recorrente, deveria ter diligenciado quanto à verificação da regularidade das empresas com que realiza operações. A boa-fé, em conformidade com o entendimento consolidado do STJ e desse tribunal, fica condicionada à comprovação da efetividade das operações, e isso, desafortunadamente, a recorrente não logrou comprovar. Os documentos apresentados pela recorrente, conforme atestado inclusive no recurso ordinário interposto, foram Sintegra, livro de registro da entrada, pedidos de compra emitidos, controle de estoque, livro-razão para a comprovação do pagamento das operações e notas fiscais. Ainda, para justificar o pagamento, a recorrente alega que, a despeito da ausência dos comprovantes, houve a demonstração inequívoca, inclusive no curso da fiscalização, do fluxo financeiro, que atesta o regular de implemento das operações. Ou seja, não há nos autos a comprovação de pagamento. A demonstração do fluxo financeiro, seus respectivos extratos, a meu ver, não se presta à prova do pagamento adquirente. Já o transporte sustenta a recorrente que ficou sob a responsabilidade do adquirente e ainda argumenta que se os motoristas não se dirigiam a Vila Velha, Rondônia, a responsabilidade não lhe pode ser atribuída. Ora, ainda que as notas fiscais apontem que a responsabilidade pelo transporte seria do destinatário, Gomes e Carvalho, não há nos autos qualquer conhecimento de transporte emitido em face dessa empresa. Logo, também não se sustenta a argumentação da recorrente nesse particular. Nesse ponto, vale o destaque do trecho do parecer da representação fiscal. Além disso, após analisar as placas de veículos informadas nas notas fiscais, o fiscal autuante, em um minucioso trabalho, concluiu que tais veículos não poderiam ter ido até o estado de Rondônia nas datas informadas, conclusão obtida com base na análise dos dados de pedágio. Fecha aspas. Ademais, ainda que estivessem presentes os elementos para a comprovação da boa-fé, o que não se verifica conforme demonstrado, deve ser salientado que a discussão decorrente do auto de infração lavrado tem por objeto a remessa de mercadorias para destinatário falso, e não o creditamento indevido do imposto, este sim, que ensejou a edição da súmula 509 pelo STJ. Assim, ao analisar em detalhe essas vendas, o fisco constatou que as mercadorias não chegaram, de fato, a ser remetidas ao estado de Rondônia, ou seja, não houve remessa interestadual das mercadorias, e isso a recorrente não logrou comprovar. Por decorrência, legítima a cobrança da diferença entre a alíquota interna, a devida, e a interestadual, a recolhida.
O mesmo se diga em relação ao ICMS-ST, devido que não foi destacado nas notas fiscais. A exigência também é legítima, pois a recorrente, na condição de responsável, emitiu e escriturou notas fiscais indicando outro estado como destino das mercadorias, quando não restou provada a respectiva saída do território paulista. Por conseguinte, descabido o argumento quanto à inaplicabilidade do artigo 313C, inciso 1 do Regulamento de São Paulo, pois, repita-se, não houve a comprovação da saída das mercadorias ao estado de Rondônia. Por fim, também é legítima a cobrança da multa pela escrituração indevida dos registros fiscais, considerando que a recorrente escriturou no livro de entradas notas fiscais emitidas pela empresa de Rondônia, as quais estariam relacionadas ao retorno de embalagens. Mas, em decorrência da falta de comprovação, conclui-se que não houve qualquer transação efetiva entre as empresas. No tocante aos demais argumentos, tem-se que este tribunal está impedido de apreciar a argumentação atinente ao efeito confiscatório das multas exigidas, por força do artigo 28 da Lei Paulista 13.457 de 2009. E conforme súmula 13/2018 deste tribunal, é legítima a atualização do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6374/89. Logo, pelas razões de cima, o recurso ordinário não merece acolhimento. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do recurso ordinário interposto nos termos dos fundamentos apresentados. É o meu voto que eu submeto à apreciação dos meus pares. Eu vou apenas editar o voto porque ficou um erro aqui. Aí fica as considerações dos senhores. Acompanho um inidôneo sem prova, o inidôneo destinatário falso sem prova de pagamento, nem nada. Eu também. Estamos de acordo, senhor presidente. Sem qualquer ressalva, presidente. Deixa eu só Bem simples. retificar aqui que tem um erro. Eu não estou achando onde está o erro aqui. Então, eu vou encerrar os debates. Verificação de quórum. Peraí que eu estou tentando sair do seu voto, cancelar. Pronto. Vem. Iniciar a votação. Tem nada, né? Que confusão que ele fez. É isso, né? Na verdade. É uma coisa que não é uma coisa, né? É outra coisa. Não dá para entender os negócios desses. Qual que é o grande objetivo dele por trás disso? Objetivo? As reclamações e os recursos nos termos do processo administrativo tributário suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Por isso, o cara sempre deve recorrer. Bom, por unanimidade de votos, recurso ordinário conhecido e não provido. Bom dia, doutora. Agradecemos a sua presença. Bom dia, muito obrigada, bom trabalho. Bom, continuando a pauta, o próximo processo é o 4146-384, Sina Indústria de Alimentos Limitada,
é um recurso ordinário da relatoria do Dr. Argos. Não temos patrono presente, eu só vou registrar a ausência. Dr. Argos, a palavra é sua. Obrigado, presidente. Bom, iniciando aqui agora, então, cumprimento a todos, cumprimento os nossos colegas, Dr. Flávio Nascimento, Dr. Rafael Zulli, Dr. Pedro Abrão, evidente, nossa presidente, cumprimento o nosso suporte, todos aqueles que nos assistem aqui. Presidente, curiosamente, este tribunal já conhece um sem número de processos aí em que a autuada é assina. Então, curiosamente, eu não lembrava do processo, né, até voltar a estudá-lo, e eu tinha equivocadamente o juízo de que fosse um processo daqueles tantos conhecidos por nós aqui, né? Mas não era. É um processo imensamente mais curto, mais fácil, mais simples, em que se discute ali o creditamento indevido, naquele caso clássico de aquisição de mercadorias e necessidade de comprovação, no caso, de boa-fé da autuada enquanto adquirente. Então, é uma matéria muito conhecida de todos nós, é muito comum, muito simples, aonde efetivamente o resumo da argumentação é a suposta comprovação da boa-fé da adquirente. Muito bem. No caso aqui, sabemos, eu estou falando de maneira resumida, vocês conhecem o voto, e não temos sustentação oral aqui, mas apenas também em respeito a quem eventualmente nos assista. No caso aqui, a contribuinte tenta argumentar acerca da comprovação da sua boa-fé enquanto adquirente, com os argumentos que conhecemos aqui, né? Em verdade, eu vou passar só as questões fáticas com relação aos requisitos já fixados tanto pelo STJ quanto por este próprio tribunal em sessão temática, né, realizada em 29/5/2012, sobre a comprovação da boa-fé e a presença deles e o cumprimento deles aqui nos autos ou não. Então, vamos lá. Eu vou passar toda a fase introdutória e já vou aos requisitos. Quanto aos documentos trazidos aos presentes autos, o contribuinte não juntou elementos de prova ou outros documentos com valor probante bastante que lhe favoreça. Vamos lá. Revisita o teor dos documentos trazidos à colação pela empresa autuada e neles nada encontro acerca da efetividade das operações. Não há tratativas comerciais, contratos, troca de e-mails, nada. Diante de tal ausência, ao menos nestes autos, depreendo que tal requisito deixou de ser atendido no que toca à comprovação efetiva da veracidade das operações enquanto compra e venda. A despeito do reconhecido esforço do patrão da recorrente na tentativa de se argumentar em favor da boa-fé, resta patente que esse requisito deixou de modo inequívoco de ser cumprido, pelo simples fato de não ter sido trazido ao presente expediente administrativo qualquer documento que dê suporte aos argumentos. É o que constato, como igualmente o fez a representação fiscal junto ao item 52 do seu parecer, onde ela afirma: não foram juntados quaisquer documentos que comprovem tratativas comerciais diretas com as empresas consideradas inábeis. Portanto, este requisito não foi cumprido. Segundo requisito, houve a comprovação da regularidade da empresa fornecedora quando da aquisição das mercadorias. Tem aqui um sem número de sintegras, de conjuntos de sintegras correlacionados com as operações e com a época das operações. Então, eu entendo cumprido o artigo 22A da Lei 6374 de 89, portanto, esse requisito está cumprido. Terceiro requisito, não comprovam inequivocamente o pagamento decorrente das transações. Vamos lá com relação ao pagamento. Não é de hoje que externo o meu posicionamento acerca da validade dos pagamentos realizados através do sistema denominado PagFor, assim como o SISPAG. Eis que, a meu sentir, seriam eles válidos como qualquer outro comprovante bancário de pagamento, especialmente o de boletos. São eles, pois, a princípio, idôneos e anunciam o pagamento das operações descritas na exordial. Entretanto, esta quarta Câmara firmou entendimento acerca de que, para fins de comprovação do pagamento de operações eventualmente descritas na exordial, não bastaria a juntada de isolados comprovantes bancários de pagamento,
qualquer que tenha sido a sua modalidade, mas que os mesmos viessem acompanhados de extratos bancários e tantas quais fossem as provas que confirmassem, de um lado, a saída dos valores da conta bancária do autuado e, de outro, a entrada do numerário e conta bancária da titularidade da fornecedora. Cito como exemplo a apresentação de declarações colhidas junto ao próprio banco, a juntada de atas notariais comprovando microfilmagem das compensações, os extratos fornecidos pela própria recebedora dos numerários e tantas outras provas, as quais são submetidas diuturnamente à análise deste tribunal, em casos de idêntico ou semelhante jaez. Em geral, esta quarta Câmara chancela a validade de tal comprovação quando a mesma se dá de maneira robusta, em leitura conjunta e no cotejo entre pedido de compra, boleto emitido, comprovante bancário de pagamento, extrato bancário e identificação das contas correntes dos envolvidos, no caso, fornecedores e adquirentes. Não é o caso dos presentes autos. Nesta senda, curvo-me, como tenho feito de há muito, ao entendimento colegiado acima exposto. Os comprovantes bancários trazidos ao presente expediente, eis que apresentados isoladamente enquanto prova de pagamento, não são suficientes para comprovar o quanto pretendido pelo patrono da recorrente, a despeito de se reconhecer o seu louvável esforço. Portanto, eu não aceito os comprovantes, não é por serem comprovantes de operações feitas pelo sistema PagFor ou Cispag, não, mas que estão isolados, não tem mais nenhum outro documento junto, portanto, eles perdem aí valor probante. Eu digo aqui que o tribunal fixou no entendimento de que deve ser constatado o preenchimento simultâneo dos requisitos, só aqui nós já citamos 3, desses 3, 2 não foram preenchidos. Portanto, eu reconheço que não se aplica, no caso, a súmula 509 do STJ, não foi comprovada a boa-fé. Eu passo a um argumento adicional. Em relação aos argumentos ventilados junto ao item 3 da peça ordinária, folhas 3439, quanto à responsabilização solidária da empresa Agrofoods, toma emprestado, como se minhas razões fossem, a manifestação constante das folhas 3395, oportunidade que o julgador de piso bem fundamentou a sua decisão. Eles pedem, na verdade, a exclusão da Agrofoods como solidária, mas, na verdade, a Agrofoods, ao final, foi adquirente do próprio pátio fabril e da própria estrutura e das próprias operações. Portanto, como adquirente, ela, entre algumas aspas técnicas, ela é sucessora de tudo isso, portanto, correta a inserção dela como solidária. Ela fala, o contribuinte fala sobre o caráter confiscatório da multa, eu afasto isso, inclusive dizendo que nós somos impedidos de afastar a lei válida vigente e eficaz, por força do artigo 28 da nossa legislação contenciosa. Se insurge contra a atualização do valor básico da multa, eu acabo citando a súmula 13 do nosso tribunal, e fala sobre a Selic, né? Então, ela acaba discutindo sobre a Selic. O que acontece são 2 itens, e aqui no final eu vou colocar aqui. Considerando que a presente autuação apresenta apenas junto à infração 2, operações realizadas em períodos anteriores à edição do decreto 62761, qual estabeleceu a Selic como juros devidos por nova redação do artigo 96 da 6374, entendo que a súmula 10 deva ser aplicada apenas e somente em relação à infração 2, não alcançando as exigências contidas na infração 1. Vou ao final. Diante do exposto, conheço do recurso ordinário para dar-lhe parcial provimento, com o fim único e exclusivo de ser aplicada a súmula 10 deste TIT aos fatos deste expediente que sejam anteriores à data de 4/8/2017. Item 2, para limitar os juros incidentes nos respectivos créditos tributários à taxa Selic. Apenas explicando, justificando, o item 2 consta no DDF a data de 1º de agosto de 2017. O decreto e, ao final, seus efeitos entram em vigor dia 4 de agosto. Eu sou obrigado a considerar 3 dias antes como a aplicação da Selic e a aplicação dos termos da súmula 10. Portanto, eu dou parcial provimento. Eu coloquei aqui não provido, presidente, eu vou precisar apenas editar, que eu coloquei errado, desculpe. Apenas parcial provimento, se todos estiverem de acordo, com relação ao item 1, que tem um subitem apenas. Não sei se a representação fiscal está de acordo, doutor Pedro? É isso mesmo, né? A despeito de ser 3 dias antes, é anterior. Portanto, sim, é provimento parcial, isso aí.
nada a ser falado. Então, já está habilitado, doutora. Em verdade, é parcialmente provido, apenas para a aplicação da súmula 10 ao item 2. É como voto, presidente. É bem simples, a despeito de eu ter imaginado, lembrado quando se falou SINA, puxa, vai ser mais um daqueles processos complexos, e não, algo absolutamente simples, sem comprovação, preenchimento dos requisitos necessários, portanto, é muito objetivo aqui. Eu lhe acompanho. Alguém tem alguma observação? Eu só vou verificar. De acordo, senhora presidente. O Zuli parece que tem alguma observação. Se a súmula aqui está parcial provido. Tá. Isso aí. Não tem a observação. Não, aí nem. Então vamos Pronto. votar, né? Encerrar os debates. Pudera Verificação todos os de processos quórum. fossem assim, presidente. Hoje está boa a pauta, né? Com essa simplicidade. Verificação de quórum. Iniciar a votação. Por unanimidade de votos, recurso ordinário conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do relator. O próximo processo é o processo 501-0491, Outlet Mundial Comércio e Assessoria Eireli. É um recurso ordinário da relatoria do Dr. Zuli, que não temos patrono presente. Eu vou só registrar a ausência. Dr. Zuli, a palavra é sua. Bom, vamos lá. Outlet Mundial. Sabe o que eu escrevi aqui já, mas tudo bem, vamos lá. Olha, é fácil. É crédito indevido proveniente de escrituração de documentos fiscais e naves, a defesa que foi admitida, a período é de março de 19 até junho de 19. Julgar procedente a acusação fiscal, crédito tributário mantido. Sinceramente, não tem mais nada. Olha, creditou-se devidamente no valor de tanto nas datas de valor especificado, decorrente da escrituração de documentos fiscais necessários relativamente à entrada de mercadorias no estabelecimento que não atendem aos requisitos do 3 e 4 do 59, em razão de uma das notas fiscais emitidas por uma suposta empresa MM Acosta Comércio, combinados em razão do processo administrativo, o contribuinte não comprovou a efetividade das operações. Tá? É só esse item, eu vou arrancar a sustentação oral, como eu sempre faço, né? Contribuinte destaca que as notas são frias e tiveram como finalidade gerar crédito devido na medida em que o crédito foi na faixa de dos quilômetros 500 mil, e o seu gasto foi de milhões de reais. Enfim, ele traz umas coisas meio desencontradas. A análise diz, foram apresentadas várias provas de que a empresa Outlet adquiriu as mercadorias da empresa MM Costa. Enfim. Tá, o físico se manifesta, tá, foi julgado procedente, o recurso ordinário é na mesma linha da defesa. Eu vou, então, arrancar a sustentação oral, que eu tinha até feito um resumo que eu estou fazendo agora para acelerar nossa sessão. Só deixa eu salvar para não ter surpresas. SO, não. Já sei que é não realizado. E aí eu digo o seguinte ao voto, que está lá, preliminares não há, não existem, sabe? Aqui, olha, eu pulei. Então, é aquela MM Costa. Examinando os autos, observa que o processo encontra devidamente instruído com elementos que comprovam as infrações, conforme detalhado no demonstrativo e documentos anexos. Trata-se de recurso interposto pela autora em face de decisão de primeira instância de folhas que julgou procedente
O contribuinte foi autuado por crédito indevido recorrente de aquisição de mercadorias acompanhada de documentação fiscal inidônea. O fisco bem demonstrou, a interessada foi concedida ao autuário prazo para manifestar-se, a interessada alega que a decisão de primeira instância considerou que o cerne da questão é a inidoneidade dos documentos fiscais e não a ocorrência das operações e a boa-fé da autuada. Equivoca-se, porém, interessada, pois a acusação é de ter se creditado indevidamente o ICMS decorrente da escrutinação de documentos fiscais nele referenciados relativamente à entrada de mercadoria em estabelecimento que não atende às condições previstas nos itens 3 e 4 do parágrafo 1º do artigo 59 do regulamento, emitidas por Costas e Comércio, declaradas as notas fiscais como inábeis em razão do processo de constatação de nulidade. Notificado o contribuinte não comprovou a efetividade das operações. Ademais, como pode ser visto dos autos, analisando de primeira instância, o julgador analisou todos os argumentos e provas apresentados pela defesa, tendo analisado se teria ocorrido comprovação da boa-fé ou aí a efetividade das operações. A interessada em seu RO alega, até coloquei em vermelho, tá? Fazendo essa experiência, alega que a decisão de primeira instância considerou que o cerne da questão é a idoneidade dos documentos fiscais e não a ocorrência das operações e a boa-fé do autuado. Porém, como pode ser visto, a decisão de primeira instância analisou todos os argumentos, provas apresentadas, tendo analisado se teria ocorrido que a comprovação da boa-fé e a comprovação da efetividade das operações. A decisão de primeira instância, aí eu transcrevo o item 29, diz, com respeito à verificação de idoneidade, verificada através do relatório fiscal, posterior à celebração do negócio, emissão das notas, nesse quesito, a idoneidade foi declarado. O 30, interessado em sua defesa, insiste na sua tese de que o fisco não comprovou a sua má-fé. No 31, ele fala a mesma coisa da boa-fé. Perfeito. 33, eu transcrevi aqui vários itens da decisão, que é primorosa até o 38. Ante a análise das razões, digo eu no 38, de fato e de direito propugnados no processo, bem como nos documentos acostados aos autos, verifico se a ação fiscal legítima atinente aos preceitos legais decidido pela manutenção integral da ente. Ademais, a interessada, como constato dos autos, não concorda com a valoração dada pelo julgador às provas juntadas do processo, com conclusão final do julgador que considerou não ter ocorrido boa-fé nem irregularidade das operações. Ainda, com os efeitos da declaração de nulidade, esta decorre da constatação do momento de sua ocorrência, ou seja, a própria irregularidade. A propósito, os efeitos do ato administrativo que divulgue a idoneidade dos documentos fiscais são ex tunc, dada a sua natureza não constitutiva, assim, meramente declaratória. E eu falo um pouquinho sobre isso, tá? Que o fisco não pode estar onipresente em todo lugar lá, tá? Não é? Digo, então, quanto à validade do crédito, transcrevo decisões desta quarta Câmara, mais do meu xará, Rafael Latorre. Tá? É muito importante lembrar, digo eu, que as normas infringidas como ato de se surpreende a suspender a eficácia da inscrição estadual do emitente com data retroativa encontra respaldo no artigo 103.1 do CTN, que diz, salvo disposição em contrário, entra em vigor os autos administrativos a que se refere inciso 1º do artigo 100 na data de sua publicação. Portanto, assim, segurança jurídica, pois existe previsibilidade. Fala um pouquinho mais sobre isso, transcrevo outra decisão agora de câmaras superiores sobre a questão da boa-fé. Tá? A interessada ainda alega que a declaração de nulidade não pode retroagir seus efeitos para afetar o negócio jurídico praticados antes da edição do ato. Também falo sobre isso. Lembro desse ano meu grande amigo José Roberto Rosa, faz tempo que eu não o vejo, por isso, por não atender aos requisitos de legislação, as notas fiscais foram consideradas inábeis, impedindo, por conseguinte, o aproveitamento do crédito. Tá? Digo ainda que a autuada alega que a Gil de Boa-Fé, todavia, a sua gravação de lançamento é improcedente, por ter a empresa Gil de Boa-Fé, o adquirente de Boa-Fé, e eu falo de manutenção da necessidade, comprovação, inexistência, tá? Falo um pouquinho aí sobre a Boa-Fé, aliás, muito parecido com aquilo que o doutor Argos disse e falou no último processo, habilitação ou regularidade do contribuinte no cadastro é tão somente fruto de autorização dada pelo Estado. No que se refere à prova de pagamento, quanto aos pagamentos, os documentos apresentados não são aptos a comprovar que houve pagamento efetuado diretamente à empresa inidônea, pois os pagamentos foram efetuados parcialmente em dinheiro, de forma que não há como comprovar as operações que foram efetivamente pagas e que foram direcionadas diretamente à
empresa idônea. B, recibos com os de folha 66 não têm valor jurídico, vez que não há identificação de quem assinou, exemplo de RG, CPF. Né? C, os documentos foram 45 correspondem a pagamentos que tinham sido efetuados para terceiros, haver a referida autorização, também digo isso. 4, que é o D, no que diz respeito aos extratos bancários, exemplo de folha 107 e seguinte, deles não verificam que existe a identificação dos beneficiários dos TED. F, no que se refere às planilhas de folha 262, não comprova a ocorrência dos pagamentos, pois, como visto, apontam pagamentos efetuados em dinheiro, em TEDs e cheque. G, quanto aos cheques, cabe salientar que não foram apresentados os microfilhos. Assim, considera que os documentos apresentados pela interessada não se prestam a como comprovar a comprovação do pagamento. Tá? Nesse sentido, assim, eu estou negando provimento ao recurso ordinário. Multa, confisco, estou afastando. Juros, eu estou também... deixa eu negritar aqui para ficar bonitinho. Estou afastando. Valor da multa, estou afastando, lembrando a súmula 13. Súmula reformada. Período, março de 19 a junho de 19. Tá? No caso, nós se falando em aplicação da súmula reformada, posto que o crédito efetuado corresponde a período posterior, e não é, aqui é posterior à edição do decreto. Então, estou afastando qualquer referência à súmula 10. Então, como meus considerandos, eu estou negando o provimento ao recurso. É assim que eu voto, caros pares. Mais um processo que não tem nada. Não tem nada. Eu vou brincar que como é que é? Protelatório. Cadê ele aqui? Outlet. Como é que é? Isso, Outlet. Outlet. Que eu não tinha aberto ele. Outlet. Tá aqui. Eu vou te acompanhar, Zúlia. Alguém tem alguma Acompanho. consideração? Doutor Pedro vai pedir vista. Não, estou de acordo, senhor presidente. Olha, eu escolhi a dedo, hein? Boa escolha, doutor Zuli. Muito fácil, muito simples. Hoje está tranquilo, hein? Bom. No dia 15 vão ser todos difíceis, tá bom? 15 é feriado, Zuli. 15 é feriado, Zuli. Os difíceis é todos para mim quando distribuírem. Traz todos os difíceis para o dia 15, hein, doutor Zuli? Eu já peguei uns aí que estão aí aguardando, meus amigos que vão passar. Salvo engano, temos só mais 4 sessões, né? 22, 29, 6 e 13. Acaba no dia 13 mesmo? Acho que acaba dia 15. Na verdade, acho que é dia 15. Eu estou convocado para superior. É dia 15 de dezembro, né? Mas nós temos mais uma, que vai ser a presencial. Mas já foi marcada? Estavam falando que ia ser dia 28, mas o presidente vai marcar ainda. Dia 28... Não, dia 28 uma terça. É superior. É uma terça. E dia 28 eu estou no Congresso do Codecon. Se tiver sessão, eu vou ser obrigado a me afastar. Isso sou eu que estou montando. Está registrado. Mas você tem presencial? Tem, né, Zuli? Você tem processo físico? Eu tenho 2 físicos. Então, é melhor marcar no dia... É melhor marcar um dia que você vem. Verificação de quórum. Dia 28. Inclusive, o doutor Argos está comigo lá na mesa. Nós fazemos parte da mesa no período da tarde. Vamos lá. É que travou aqui. A verificação de quórum travou. Pronto, abriu. Pelo menos a minha. Iniciar a votação.
Por unanimidade de votos, recurso conhecido e não provido nos termos do voto do relator. Vamos para o último processo, processo 5010894, Incrível. do Biflex Indústria e Comércio Limitada, é um recurso ordinário da relatoria do Dr. Rafael Zulli. Não temos patrono presente. 4 processos do Zulli, acabando antes das 10. Isso é algo histórico. Ah, Zulli, não nos decepcione. Leitura da ementa sem maiores... Todos conhecemos o seu estou voto. fechando o anterior para abrir o posterior. Qual que é ele mesmo? É o Dubiflex. é isso? É, Seria a Dubiflex. palavra é sua, Zulli. Vamos lá, Dubiflex, salvando o anterior. Isso aqui é complicado. Dubiflex. Cadê ele? Este, ok. Está abrindo. Vamos lá, olha, vou começar pela ementa. Crédito indevido de ICMS recorrente pela escrituração de notas fiscais não atende às condições previstas no item 3, parágrafo 1º e do artigo 59 do regulamento. Taxa Selic não aplicada em razão do... Espera aí que eu cliquei errado. Do período, tá? Creditores de endividamento no valor tanto nos meses de agosto e setembro de 19, nas datas e valores administrativos, referidos documentos fiscais foram considerados inábeis, tá? Conforme consta dos relatórios, nulidade da inscrição. Tá? O contribuinte disse que há um equívoco nas datas arbitradas para a emissão das notas fiscais mencionadas, que sequer serão alteradas a fim de regularizar a informação. Apresenta defesa da busca questionar a tomada de decisão do fisco em relação ao procedimento em comento, que descaracterizou a boa-fé da autuada e vai nesse mesmo sentido. Tá? Quem que é a empresa? É uma tal de LBG do Nascimento Eireli. Tá? Só para vocês saberem aí da empresa, né? Não somente o Superior Tribunal de Justiça já trouxe que é impossível fiscalizar, conferir efeitos retroativos à adesão que declarou em idoneidade, é exatamente essa linha de argumentação. Tá? O ordinário não foge disso, tá? Perfeito. Representação fiscal manifestou-se, muito bem. E eu vou arrancar a sustentação oral. Poxa, só porque eu fiz elas bonitinhas dessa vez, né? Deixa eu salvar aqui, só um minuto. Cadê meu mouse? SO, não. Muito bem, não existem questões. Vamos virar, mousezinho. Não existe questões objetivas em preliminares, tá? No mérito, trata-se de apreciar RO, interposto contra a revisão de folhas, que trata do seguinte, e aí a acusação que eu estou aqui resumindo ela na sua parte crucial, o exame que efetuou dos autos, observa que o fisco, para demonstrar a infração praticada, traz suficiente material comprovatórios que Ciro traz aqui. Suficiente material probatório contra a autuada, restando plenamente caracterizada a falta constante do AIN. Em resposta ao ofício do RT Tará, versando sobre o pedido de verificação fiscal do Fisco Paulista, o Fisco do Estado de Alagoas enviou os dados cadastrais do contribuinte, folha 128, 130, do suposto emitente das notas fiscais, LBG, do Nascimento Eireli, onde consta ser nula a inscrição estadual do contribuinte, informando ainda que, através de diligência fiscal, que a empresa não existe, não foi localizada no endereço informado no cadastro dos contribuintes Estados da Alagoas, olha como é que ele chama lá, CACEAL, vício do auto de inscrição, sendo, perdão, juntada ainda à publicação do Diário Oficial do Estado de Alagoas, que tornou nula a inscrição estadual. Folha 131, 132.
A fiscalização, conforme consta ter juntado aos autos documentação pela qual restou comprovado que os documentos fiscais que deram origem ao crédito de adesão são inábeis. Consequentemente, o aproveitamento do crédito da empresa destinatária, hora autuada, é ilegítimo frente à legislação. Analisando os documentos juntados ao processo, fica fácil perceber que o fisco corretamente descaracterizou e desclassificou por não preencher as condições previstas no artigo 59, como verá abaixo. Vejo mais abaixo, logo não poderiam suportar as operações nela descrita. A seu turno, interessada traz alegações no sentido que a jurisprudência sobre o assunto afirma a regularidade da boa-fé, faz referência à lei complementar 87, em seu artigo 23, com efeito a matéria, digo, é conhecida desta corte, como já ressaltei em meu relato, trata-se de infração de crédito indevido em observações acobertadas por documentos inidôneo, a interessada, como vejo dos autos, desde a sua defesa, argumenta e fundamenta no artigo na súmula 509, aqui eu falo sobre ela, falo aquela minha fala de sempre, a demonstração da veracidade, comprovação da conclusiva, as provas, justamente, que não diverge também daquilo que foi colocado agora pelo doutorado no seu processo. Tá? Fala da suposta fornecedora, enfim, tá? Ou seja, a suposta fornecedora não se encontra em situação irregular perante o fisco, eis que não desempenhava as suas atividades no local. Tá? Assim sendo, eu falo aqui sobre a idoneidade, a forma que foi apurada no processo, descrevo bem a situação. Lembro o velho mestre adorava me inspirar no Túlio Ascarelli, né? No mais o trabalho fiscal. Ficou feio aqui, só um minutinho, deixa eu colar a formatação. Pronto. No mais o trabalho fiscal restou bem elaborado, tendo o fisco procedido a juntada de farta documentação, e vou indo no mesmo sentido aqui, aliás, com aquele outro processo, cito as folhas, cito o onipresente, o onipotente, como naquele processo anterior, a não cumulatividade, o brilho, a decisão recorrida, o recurso especial, que é aquele lá da idoneidade do Superior Tribunal de Justiça. Perfeito, vou indo. Nesse sentido, o artigo 59, falo de 59, transcrevo 59, 184 e outras lamúrias aqui, e vou naquilo que eu acho que é uma das coisas primordiais, a prova dos autos. Assim, analisando o tratamento do instruir os autos, demonstrar interessada conforme sabe, não cumprir os requisitos necessários para a caracterização da boa-fé. Ademais, por referido exame, fica evidenciado que a interessada tinha conhecimento de origem diversa da mercadoria, de forma que não se aplica ao caso a jurisprudência relativa à boa-fé. Ainda a análise de todo o processo revela que não foi apresentado nenhum documento destinado à comprovação das tratativas comerciais, das operações, enfim, está conforme resposta de folhas 49 a 51. Quanto aos supostos comprometimentos de pagamento das operações apresentados pela autora, em resultado das folhas 75 e 122, destaco que esses não indicam como beneficiar o nome da empresa em termos de documentos fiscais, mas a terceiros relacionados a exemplo de AR Santos, MPJ tal, Everest, Comércio, tá? Ademais, a empresa, que é a nossa vilã, né, supostamente autorizou a autuar e efetuar pagamentos a terceiro estranho alívio, contudo, não há nos autos qualquer questão de direito necessária a formalidades para a especificação na forma do artigo 288 do CPC, transcrevo, lembro o artigo 654 do CPC, lembro a decisão desta corte, lembro a decisão sobre a matéria, lembro e faço referência ao parecer da representação fiscal sobre isso, sobre o pagamento, enfim, tá? Lembro também que os conhecimentos de transporte emitidos pela Gol de Comércio Helena, indicando como tomador de serviço a autuada. Por fim, evidência fica a veredicto agora, demonstrada por uma conclusão simples e objetiva de que ela teve conhecimento da origem diversa das mercadorias, ainda que os conhecimentos de transporte da unidade de defesa indicam o endereço do suposto emitente e esse local não corresponde ao verdadeiro local. Assim, sem dúvida, descaracterizada a boa-fé. Lembro aqui, inclusive, a citação da representação fiscal em voto do meu grande amigo João Carlos Silac,
Perfeito. Transcrevo o voto do Szilárd. Perfeito. Falo da habilitação, enfim, né? Aqui não trouxe com sucesso elementos a comprovar a sua boa-fé. Tá? É compensatório que indica a falta de fala em crédito, diz que o mesmo está vinculado à comprovação da cobrança de imposto. Enfim, traz um monte de coisa que eu rebato, tá? E a questão da ex-nunc defeito declaratório da irregularidade. Tá? Acho que eu estava animado esse dia. Tá? Ainda a representação fiscal, de forma muito bem colocada, diz que é importante lembrar que as normas infralegais como o ato de suspender a eficácia da inscrição, e lá vai ela, eu transcrevi, gozado que ela lembra da minha expressão onipotente aqui, né? Tá? Transcreve decisão de superior. Tá? Citei várias vezes a RF aqui, que o parecer dela está muito bom. Tá? Lembrei da portaria CAT 162/2008, em seu artigo 10, que eu transcrevo. E, efetivamente, a minha conclusão é: embora conheça do RO, a ele nego o provimento. Tá? Multa, estou afastando os argumentos, tá? Confiscatória, juros de mora, estou afastando. Tá? Também a taxa Selic, período, é agosto e setembro de 19, a saber, períodos posteriores à edição do decreto. Correu, tem mais o que dizer. É assim que eu voto. Nego o provimento a recurso. Hoje tá facinho, Zuli. Vamos acompanhar. Acompanho. Pedro? Estamos de acordo, senhor presidente. O Pedro vai pedir vista, né, Pedro? Vamos lá, registrando. Cadê aqui? Nossa, e hoje o sistema está uma maravilha. Assim Graças a Deus, não fala, Zuli. Calma, não deixa eu encerrar a fala. sessão. Termina Calma. antes, por favor. A sessão não acabou ainda, Zuli. Eu deveria ter feito essa câmera em casa para melhorar. Ah, Fácil, não. tá muito fácil. Hoje tá dando tudo certo, gente. Bom, Vamos lá. diria o seguinte: eu me livrei de 4. É isso? É isso aí. Eu me livrei de 4. Que maravilha. 4 processinhos a menos. Tem meu estoque. Pior que se eu não for conduzido, eu não sei se vou, estou achando que não. E o que eu vou fazer com esses processos? Por que você acha que não, Zuli? Não sei, né? Nunca sabe. Lógico que você vai ser Coisas reconduzido, mudaram. Zuli. Não, não. Ele quer confete, ele Vou quer te dizer. confete. Vamos lá, todo mundo Eu junto. vou dizer Imagina que você não vai ser complicado, reconduzido, Zuli. O que é isso? Não, de forma nenhuma. Registrando, carimbado, não provido, conhecido integralmente. Feito. Encerrando os debates. Verificação de quórum. Iniciar a votação. Eu estou falando para a parede aqui. Doutora Mariana Noni, enquanto verifica, a senhora viu que eu já lhe mandei os votos para a próxima sessão, né? Tá. Já para o dia 22, né, Zuli? Isso. Eu não tenho voto para mandar porque eu não tenho processo. Ele faz parte da sequência, presidente. Eu vou, acho que, mandar uns 2. Sem processo. Pelo menos, né? Lista negra. Por unanimidade de votos, recurso ordinário conhecido e não provido nos termos do voto do relator. E assim nós encerramos a sessão da 4ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 8 de novembro de 2023. Jailson, você pode encerrar a gravação, por favor? Vamos colocar